Evangelho de João, capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com outro discípulo, a quem Jesus amava. E disse-lhes: Tiraram do sepulcro, Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo, e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos. Mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho, todavia não entrou. Então, Simão Pedro, seguindo, chegou e entrou no sepulcro. Ele também viu os lençóis. E o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus e que não estava com os lençóis, mas debaixo no lugar à parte. Então, entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se, olhou para dentro do túmulo e viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então, eles lhes perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Porque levaram meu Senhor, e não sei onde o puseram. Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus. O que ele perguntou, irmãos? Mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: Subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Verso 18. Então saiu Maria Madalena anunciando aos discípulos: Vi o Senhor! E contava que ele lhe dissera estas coisas. Oremos. Deus e Pai, maravilhosa é a tua graça e abundante, Senhor, as tuas misericórdias, que nos abraçam nessa manhã, dando-nos a oportunidade de ouvirmos a tua voz. E a minha oração é: fala conosco, fala comigo. Repete, irmãos, fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Irmãos, vamos dizer o nosso nome, dizendo assim: fala comigo e diga o seu nome. Fala comigo, Edilson. Fala comigo. Eu quero ouvir a tua voz. Eu preciso ouvir a tua voz. Tua voz me salva, me promove, me ergue, me levanta, me sustenta, me direciona, me encoraja. A tua voz, Senhor, me cura. A tua voz, Senhor, ela me sustenta. Eu quero ouvir a tua voz, em o nome de Jesus. A igreja diga amém. Podeis sentar. Meus irmãos, poucas coisas me impressionam mais do que o poder da mente. Poucas coisas me impressionam mais do que o poder da mente humana. Obviamente, fora os abusos que a gente vê por aí, mas a mente humana ela é incrível. Eu já ouvi falar, e você também,
da tal da gravidez psicológica. Cresce a barriga. Eu ouvi um caso em que crescia a barriga, cresceram os seios e até leite começou a dar. E era psicológica. É incrível. Por exemplo, eu li alguma coisa a respeito, antes de inventarem a anestesia, quando alguns, mentalizando assim, iam fazer uma cirurgia, tinham a capacidade de anular ou não sentir a dor da incisão, da intervenção cirúrgica, mentalizava aquilo, incrível. Interessante como a nossa mente nos prega peças onde algumas pessoas perdem o seu ente querido, mas continuam ouvindo a voz da pessoa dentro da própria casa. De tanto que reincidiu, de tanto que se repetiu, se chamar, dizer, eu ouvi, mas não tem ninguém falando, mas a mente, ela traz aquela voz, ela projeta aquilo. Poucas coisas me impressionam mais do que o poder da mente. A mente tem um poder incrível, tanto para o bem, para coisas boas, para coisas que nos prejudicam, coisas que nos favorecem e coisas que nos prejudicam também. É incrível. A nossa capacidade de enxergar coisas onde não existem e a nossa capacidade, irmãos, de enxergar coisas, ninguém está enxergando, mas a nossa mente ela se autoprogramou, ela se projetou para aquilo ali. Esse texto, ele vai falar para a gente que tudo muda quando muda a nossa visão. Mas a nossa visão, na perspectiva da palavra de Deus, a nossa visão ela muda quando quando a nossa audição é afetada. Eu explico mais tarde para os irmãos, mas esse texto também fala sobre uma nova visão. Tudo muda quando tem uma visão nova daquilo. A história que lemos, a síntese da história que lemos, se dá da seguinte forma. Maria Madalena, ela acorda bem cedinho, ainda era escuro, e ela vai ao sepulcro na intenção de perfumar, uma espécie de embalsamento. E quando ela chega diante do sepulcro, ainda escuro, e a pedra estava mexida, deslocada do lugar. A versão revista e atualizada, eu gosto da poesia dela, fala revolvida. E ela deduz que o corpo foi roubado. Quando ela olha a pedra, ela não pensa na possibilidade da ressurreição, por causa do condicionamento mental que lhe afere, ela então vê e diz, o corpo foi roubado. Então ela faz o percurso de volta para pedir ajuda, a fim de que eles montassem, né, uma comitiva para achar o corpo de Jesus, pois fora roubado. E ela chegando lá, compartilha com Pedro e com João. João, ele se sente aqui meio que constrangido em falar na primeira pessoa, mas ele diz, o discípulo a quem Jesus amava. Mas como ele era mais ou menos um adolescente, entrando aí na sua juventude, colocava a sua cabeça no peito de Jesus e desfrutava de uma intimidade quase que familiar, maternal, paternal, ele fala, o discípulo a quem Jesus amava. E aí, Pedro então recebe essa notícia junto com o João e eles correm para ver. João era mais novo e Pedro com mais idade, João com mais aptidão, com mais pulmão, né, com mais cardio, ele sai correndo na frente, mas ainda jovem, ainda sem aquela intrepidez de um adulto, segurança de um adulto, ele sai correndo na frente, quando chega lá ele para, não entra, ele olha e ele vê que de fato não está lá, e ele também conclui, roubaram o corpo do meu Senhor. Pedro, né, já não conseguindo correr na velocidade de João, ele logo chega depois e já chega chegando, já chega entrando, e era peculiar aí a sua personalidade, ele vai entrando, ele olha e vê também que não está lá, e ele crê na informação de Maria Madalena de que o corpo havia sido roubado. Se não bastasse, Maria olha para dentro e ela vê os anjos e ela pensa que são homens. E ela olha para trás e, dadas as circunstâncias, por estar num jardim que tem que parecer jardineiro, no ônibus é o motorista, enfim.
E na carpintaria, um carpinteiro. O jardim, então, esse aí é o jardineiro. Aí Jesus lhe chama pelo nome, ela o reconhece, Jesus lhe dá uma missão e uma mensagem, e ela sai dali e conta para os discípulos ter visto o Mestre. Agora, eu queria mostrar para os irmãos, desdobrar, dissecar o texto. Vamos desdobrar isso aqui. Ela não conseguiu discernir. Repete comigo, não conseguiu discernir. Ela não conseguiu discernir. Ela não conseguiu discernir 3 coisas: os sinais, ela não conseguiu discernir os anjos, ela não conseguiu discernir o Senhor. Dada ao condicionamento mental. Um condicionamento mental. Ela havia visto Jesus sendo morto. Elas viram que José de Arimateia, com a ajuda, tira o corpo de Jesus, com autorização de Roma, leva o corpo de Jesus, colocam Jesus no túmulo e selam o túmulo, e a pedra estava no lugar. E era uma pedra pesada. Então, Jesus estava morto. E ela abraçou esse condicionamento natural, esperado, e ela não estava aberta, em hipótese alguma, para outra qualquer coisa. E esse é o seu condicionamento. Nós ficamos bloqueados. A Bíblia está cheia de exemplos desse condicionamento impossibilitante, desse autocondicionamento impossibilitante que a nossa mente nos traz, e a gente não consegue viver um novo de Deus, um novo tempo, uma nova realidade, porque a nossa mente só sabe enxergar aquilo ali, e ela foi programada para enxergar aquilo ali. Inclusive, muitos de nós, Freud explica isso. Por causa do ambiente que vivemos em casa, nós recebemos, foi imposto a nós, foi colocado em nós condicionamentos na vida, onde todo mundo é mau. E aí você olha e não consegue ver bondade em ninguém, porque a tua mente está condicionada. Alguns de nós achamos assim: bom, olha, eu não sou amado por Deus, porque eu não fui amado pelo meu pai, eu não fui amado pela minha mãe, e como é que eu vou ser amado por Deus? E nem essa igreja aqui me ama. Pastor, muito menos. E porque nós recebemos um condicionamento mental, e a gente não consegue, a gente fica vivendo a vida bloqueado. Ou então você foi ultrajado, você foi aliciado, você foi vitimado, né, por alguém que enganou você, que burlou você, que, mentiu para você. Aí você vive escabriado, desconfiado. É um condicionamento mental, é uma prisão que você vive, desconfiando de todo mundo. Desconfia do irmão da direita, da esquerda, desconfia do outro. Alguém liga para você, alguém te dá um abraço, olha para você e diz: por que fulano? Fulano, não sei não. Ligou para mim por quê? Ah, sei lá. Gato escaldado, pastor. Não, sei lá. É um condicionamento isso aí. E nós ficamos presos a esses condicionamentos. Eis aqui uma mulher presa a condicionamentos mentais fortíssimos. E ela não consegue discernir, porque você perde a capacidade de discernir o novo, o real, o claro, o verdadeiro. Você consegue, você está doente, nós somos doentes, todos nós temos algum tipo de autocondicionamento mental, que macula, né, a nossa visão, a nossa interpretação, macula, né, a condição que nós temos de fazer um justo juízo de uma ou outra situação. E eis aqui Maria Madalena, ela não viu os sinais dos anjos. Veja comigo. A pedra estava removida, é um sinal da ressurreição. Mas o que ela vê? Versículo 20, capítulo 20. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. É um sinal. Então ela correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse: tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos onde puseram. Então ela não consegue ver a pedra revolvida como sinal, ela vê roubar o corpo. As nossas deduções, porque, irmãos, olha como a igreja ela é abençoadora. Porque a igreja ela é regida pela palavra de Deus, a igreja ela é habitada pelo Espírito Santo de Deus, e na sua multiforme graça e nos seus múltiplos dons, nós vamos nos aperfeiçoando uns aos outros. Porque quando você faz juízo de alguma coisa,
e você faz isso sozinho, e eu quero dizer para você, não ande sozinho, não pense sozinho, não decida sozinho, não fique tirando as suas conclusões sozinhos, porque o diabo ele tem a estratégia de incentivar você a isolar você cada vez mais, a fim de que você faça os seus juízos sozinhos. Na multidão de conselheiros, há o quê? Há o quê? Sabedoria. Então nós precisamos compartilhar. O que se acha disso? O que se acha daquilo? Lá no presbitério, a gente sempre avisa aos mais novos, aos antigos, aos colegas, que querem andar sozinhos. E a gente diz assim, olha, você está correndo muito perigo. Muito perigo. Seu ministério corre muito perigo. Porque você está sozinho, vai chegar às suas conclusões sozinho, vai ter as suas verdades sozinho. Duvide das suas verdades e compartilhe. E converse. Com um, com dois, com três. Mas você precisa dividir a vida. Você precisa ser alguém transitável, alguém que a gente possa transitar dentro de você e você transitar em outras pessoas. Não, pastor, eu sou muito sozinha, eu penso muito sozinho. Então você está entregue aos autocondicionamentos mentais que a vida traz para nós. Para você, para mim. Fora as formatações malignas que o diabo quer colocar na nossa mente. Né? Concupiscência dos olhos, concupiscência da vida. Ele quer colocar esse condicionamento. Ou então, você é aculturado a esse mundo. Porque esse mundo quer que você pense da maneira X. É uma ditadura a maneira que o mundo quer que você pense. Mas se você vem à igreja, e se você é igreja, se você é corpo de Cristo, e se a palavra é o centro, e tem um outro irmão, assim como com o ferro se afia, assim um amigo vai afiando outro amigo. Agora aqui, nesse episódio, um pequeno incidente, Maria Madalena, ela olha para a pedra e diz, roubaram o corpo. Não roubaram corpo nenhum, mas esse é o condicionamento, ela não consegue enxergar outra coisa. Repete comigo, ela não consegue enxergar outra coisa. Tem muita gente aqui na igreja que não consegue enxergar outra coisa, a não ser a vida na perspectiva desse autocondicionamento mental, onde a pessoa ela é cega, porque ela está preparada, ela foi condicionada, ela foi formatada, ela foi engessada a enxergar a vida assim. E isso é uma prisão. Agora não parou aí. Tinha anjos também. Vamos ler, versículo 11. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando enquanto chorava, baixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu o que, irmãos? 2 anjos vestidos de branco, sentados onde o corpo de Jesus fora posto, uma cabeceira e outra aos pés. Então eles lhe perguntaram, mulher, por que choras? Ela respondeu, porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Ela não vê anjo. Agora imagina você ver um sinal de Deus na tua vida, mas você não enxerga como sinal. E eu quero dizer para você que Deus tem feito sinais na minha e na sua vida também. Olha, Deus ele tem os seus anjos. Hebreus vai dizer que muitos, tendo recebido a anjos, fizeram isso sem o pleno conhecimento disso. Abertos à hospitalidade, receberam anjos, nem se deram conta que eram anjos. Então, irmãos, Deus continua enviando anjos, a palavra anjo quer dizer mensageiros. Mensageiros de boas notícias, mensageiros de Deus. É bem possível que Deus enviou na sua vida mensageiros, gente que deu uma mensagem para você, mas você não interpretou que era uma mensagem, muito menos que era um anjo, muito menos que era uma mensagem de Deus para você. Você foi na contramão, o anjo estava ali para fazer um anúncio. Não está aqui. Porque procurais entre os mortos aquele que vive. Ele ressuscitou. Mas ela não consegue ouvir nada porque ela não vê que esses se identificam como seres angelicais. Ela não consegue. Agora, pior ainda a situação, quando é o próprio Jesus, verso 14. Lê comigo em voz alta. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste, e eu levarei. Diga glória a Deus. Pior ainda, agora é uma manifestação divina de uma pessoa da Trindade, que está lá no jardim, mas pasmem, assim como a anestesia,
gravidez psicológica, você ouvir vozes, ou esse condicionamento. Há pessoas, por exemplo, que acham que todo mundo está perseguindo ela. Pastor, fulano, perseguindo. E o Beltrano, me perseguindo também. Ou então, a pessoa, ela tem uma baixa autoestima tão grande, tão grande, tão grande, se você passar por ela, ela vai dizer, está vendo, não falei, ó, não me ama. Na verdade, nessa igreja aqui, ninguém me ama. Porque aí, é outro. Esse é um condicionamento, irmãos, mental. E precisa da graça de Deus. E aqui, eis aqui, Maria Madalena, ela vê Jesus. Agora imagine você, o próprio Deus se manifestando a sua vida, na sua história, na sua casa, no seu momento, e você olha para ele e diz, cadê a minha bênção? Onde você colocou o corpo? Ela, supondo ser ele, o jardineiro, meu Deus, Senhor, se tu tiraste, diz-me onde puseste, eu levarei. O que é isso, meus irmãos? O que é isso? Então nós vemos aqui esse condicionamento. A gente não vê Deus uma porção de vezes na nossa vida. Eu conto um testemunho para você. A casa que eu moro hoje é uma casa própria, é uma casa financiada pela Caixa Econômica. Vou acabar de pagar. Eu tenho certeza, irmãos, que até 86 anos eu não morro. Porque Deus não é fazer um cristão deixar dívida, né? Então eu vou pagar até os 86 anos, estou pagando a minha casa. Mas, quando eu cheguei em Magé, eu tive muita dificuldade de conseguir uma casa. Porque, na época, eles queriam o fiador daqui. Eu falei, eu conheço 10 pessoas no Rio, pode ser fiador. Não, a gente quer fiador daqui. Eu falei, por que isso, meu Deus? Eu não entendi. Ficamos numa casa emprestada ali em Piedade, dormindo nos domingos, as meninas muito pequenas. E a gente teve muita dificuldade. Depois alugamos a casa que nós estamos hoje, é a única casa que eu morei aqui em Magé. Aí eu comecei a procurar. Aí tinha a Marisa, quem lembra da Marisa aí, diga amém. A Marisa falou, a minha tia tem uma casa, que ela não está usando. Não sei se ela quer alugar. Eu falei, vou lá falar com ela. Quando eu fui falar com ela, eu bati assim no portão, ela não veio me atender. Ela é viva? Ela não veio me atender, ela falou assim, aí eu falei assim, moça, a senhora, eu peguei esse endereço aqui, eu não conhecia nada, imagina, não sabia se eu estava longe, se estava perto, se era perigoso, se não era perigoso. Eu vim aqui porque a senhora tem uma casa para alugar. Eu falei, não, eu não tenho casa para alugar, não. A casa que eu tenho para alugar é para um pastor. E entrou. Eu falei, moça, eu sou pastor. Aí ela voltou. Ah, você é pastor? Espera um pouquinho. Ela foi lá dentro, não abriu o portão para mim e me deu a chave. Então o senhor pode ir, que Deus me disse se eu ia vir aqui. Mas eu não sei onde é a casa, eu não sei se presta para mim, eu não sei se é grande, pequena, se o lugar é bom, eu não sei nada. Deus me disse que um pastor vinha aqui, está aqui. Mas só pode me dizer o endereço aonde eu vou para achar essa casa? Ela me deu o endereço. Aí eu fui lá, era aquela casa. Aí nós alugamos a casa, ficamos morando. Depois ela disse, pastor, eu estou muito idosa, eu vou morrer, não vou morrer logo, eu quero dividir meus bens. A casa está à venda. O senhor quer comprar a casa? Eu falei, eu não tenho a mínima condição de comprar essa casa. A senhora pode colocar à venda, pode colocar a placa, foi colocada a placa lá, vou lá mesa a placa, e aí um e o outro para ver a casa e tal. E eu comecei a procurar casa para sair daquela casa. Comecei a procurar, até que o filho do contador da igreja, que já até faleceu, nosso contador, ele tem uma dor imensa. O filho dele, que ia tomar conta das coisas dele, 30 e poucos anos, faleceu de uma infecção urinária que foi piorando. 3 filhos, lindo, família linda, linda. Eu até hoje tenho dificuldade de falar com o contador sobre esse assunto, que dói demais em mim. Nele, então, toma remédio até hoje para dormir. Cristão fervoroso. Aí ele falou assim, eu conheço a dona da Caixa, eu conheço a gerente da Caixa Econômica, da Penha, e a Caixa Econômica, ela faz algumas promoções para você fazer o financiamento sem entrada. Eu falei, eu não tenho dinheiro nenhum para dar de entrada. Aí eu fui lá, nós fizemos, o senhor estava comigo, a dona da casa também, fizemos a programação e tal, eu não dei entrada nenhuma,
e eu comprei a casa. Quando eu voltei para casa, isso aí passou, assim, 18 anos. Aí Deus falou comigo assim: você não me enxergou. Quando você foi procurar a irmã Marinha da primeira vez, você não me enxergou. Mas era eu que estava te dando a sua casa naquele dia e você não me enxergou. Porque a gente tem um autocondicionamento. Como é que Deus vai fazer com que uma pessoa entregue a chave da casa de alguém e você pague um aluguel? E como é que você vai saber que aquela casa que você não tem a mínima condição de comprar, que ela vai ser sua? Como? A minha mente não conseguia enxergar aquilo. Eu tenho meus autocondicionamentos. Você tem também. E hoje eu estou pregando nessa manhã para Deus libertar você desse autocondicionamento que impede você de ver o quanto você é amado, o quanto Deus se importa com você, o quanto Ele cuida de você e o quanto todas as bênçãos nas lutas e nas dificuldades, nas enfermidades, todos os livramentos, já está tudo preparado para você. Diga para o teu vizinho, está tudo preparado. Não temas, repete comigo, não temas, eu sou contigo. Você pode dizer isso para o teu vizinho? Não temas, diz o Senhor, eu sou contigo. Então, eu não enxerguei. Na verdade, me envergonho de dizer que eu não enxerguei Jesus muitas vezes na minha vida, quando Ele apareceu dizendo, não é possível que isso um dia vai acontecer, não é possível que eu vou entender, não é possível que Deus vai fazer isso em mim. E era Ele. Mas eu não tinha condição de enxergar Ele. A pedra estava revolvida, é um corpo. Agora, perceba que ela só conseguia ver uma coisa: Jesus está morto. Jesus é um corpo gelado. Jesus está morto, Jesus é um corpo gelado. Repete comigo. Jesus está morto, Jesus é um corpo gelado. Jesus está morto, Jesus é um corpo gelado. Ela só conseguia ver isso, mais nada. Porque quando ela olha para a pedra revolvida, tiraram do sepulcro o Senhor e não sabemos. Jesus está morto, Jesus é um corpo. Então ela não consegue. A pedra revolvida não disse nada para ela. E Jesus tinha falado da ressurreição. E ele explicou que era necessário que o Filho do Homem padecesse, mas que ao terceiro dia, ele explicou isso. Quando ela vê os anjos, olha o que ela diz quando ela vê os anjos. Ela respondeu, por que levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram? É um cisma, uma cauterização mental. É um condicionamento, irmãos, gravíssimo, gravíssimo, gravíssimo. Patologia essa que não somente ela, mas eu e você, todos nós sofremos e temos que pedir a Deus graça para que nos cure e nos livre disso. E quando ela olha para o próprio Senhor Jesus, ela fala com ele, Senhor, se tu tiraste, ela fala com o jardineiro, na perspectiva de jardineiro, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde puseste e ele o levarei. O Senhor está em letra maiúscula ali, porque o autor sabe que ela estava falando com o Senhor. Mas ela chama de Senhor o jardineiro. Então, Senhor, se tu tiraste, diz-me onde puseste, e eu o levarei para lá. Agora eu queria dizer para os irmãos, por que ela não vê o Senhor? Por que ela não vê o Senhor? Versículo 15, lê no versículo 15 na sua Bíblia aí. Ó. Versículo 15, o que está escrito no versículo 15? Vamos ler juntos? Mulher, por que choras? Quem procuras? Ela estava chorando, repete comigo, ela estava chorando. Ela estava chorando quando não tinha que chorar. Por que ela não vê o Senhor? Porque ela vê a vida por um véu de lágrimas. E quem vive chorando por aquilo que não deveria chorar, só vê a vida por um véu de lágrimas, por uma cortina de lágrimas. Alguns de nós sofremos algumas dores, e essas dores não foram sepultadas, porque dor também se sepulta. E num buraco bem fundo, para nunca mais cheirar mal e parar de nos fazer sofrer tanto. Então, ela vê a vida por um véu de lágrimas. Ela vê a vida por um véu de lágrimas.
Deus me curou de ver a vida por um véu de lágrimas. No episódio da minha juventude, eu tive tanta dor, tanto sofrimento, tantas perdas, sabe, tanta dificuldade, tanta luta, que num determinado período da minha juventude, eu dizia assim, viver é sofrer. Para mim, viver é sofrer. O que eu espero da vida? Sofrimento. Até eu me restaurar disso, entender que Deus é bom, que coisas boas acontecem, e demorou muita coisa. Porque para mim, viver era sofrer. Por isso, irmãos, que a gente tem que, assim, um dos melhores investimentos, um dos melhores portfólios que você pode ter na vida é socorrer criança que sofre. Você quer investir bem? Você quer montar um bom portfólio que vai trazer dividendos e um grande aporte você deve fazer? Se você vê uma criança sofrendo, facilite a vida dessa criança. Abençoe essa criança. Socorra essa criança. Na verdade, eu acho que a gente deveria, inclusive, comer menos pizzas e adotar mais uma ou outra criança que esteja sofrendo. Sobretudo, com o que a gente tem de mais caro, com o nosso tempo. Porque dinheiro é barato. Quero ver você dar o seu tempo. Fazer uma visita, fazer um carinho, dar um abraço, prestar atenção. Aqui, essa mulher, ela via a vida por um véu de lágrimas. Talvez eu tenha pessoas nessa manhã que estão enxergando a vida por um véu de lágrimas. Mas Deus curou essa mulher, me curou. Ele é poderoso para curar você também. Ele é poderoso para curar você também. Eu tive um pastor, nem todo pastor está só abençoando, né? O pastor, só tem um que só abençoa, Jesus. Amém, irmãos? Porque a gente passa a nossa humanidade, né? Eu, nas minhas relações aqui, não tem como eu só abençoar. Eu também passo meus problemas, meus pesos, minhas anomalias, né? Minhas deformidades, né? Minhas deficiências, né? Meus aleijões, eu passo também, não tem como não passar. Não sou Jesus. E tem um pastor que ele me prejudicou, que ele sempre falava que ministério era muito sofrimento, muito sofrimento. Tanto que quando acontece coisa boa, eu sempre fico meio sem graça, eu não consigo lidar muito bem com coisa boa. Eu recebi isso, ainda trato isso. E a vida, ela, de alguns de nós, pode ainda ter isso. Mas a gente tem que parar de enxergar a vida por um véu de lágrimas. Porque Jesus ressuscitou. Porque a sua ressurreição está garantida. Porque Deus é bom o tempo todo, Deus é bom o tempo todo. Amém? Você pode ler o verso 14? Tendo dito isto, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era. Por que ela não vê Jesus? Porque a ideia de um Cristo deitado a impediu de ver Cristo em pé. Olha o que o texto está dizendo. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus o quê? E se ela vê Jesus deitado? Esse é o meu Jesus, olha ele aí, ó. Vou pegar ele no colo agora, vou carregar ele, eu vou sepultar ele. Mas ela não vê Jesus deitado. Jesus não está deitado. Jesus está de pé. Então o que é isso? Essa ideia, esse condicionamento de ver Cristo não deitado, mas de pé. Eu estou falando com você, tem outros pensamentos que vai me assaltando aqui, né? Eu rio muito. Essa semana eu encontrei um amigo médico, ele está muito idoso. Ele está com 98 anos, né, senhores? 98 anos. E 98 anos. E eu era amigo do genro dele. E o genro dele, olha a história. Ele é médico, está com 98 anos, mas ele está senil, que fala, né? Senil, a cabeça dele não está legal, não. Ele é médico. A gente trocava livro, ele gostava de me emprestar livro e discutia a Bíblia comigo. Ele está muito velhinho. Mas eu fui amigo do genro dele. E o genro dele, quando brigava com a filha dele, era linguagem médica. Depois que eu entendi que aquilo era linguagem médica, né? A última vez que eu vi eles discutindo, esse médico falou para o genro dele: olha só, meu filho, a próxima vez que eu quero ver você, ó, eu quero ver você
eu quero ver você na horizontal. Eu ficava pensando, o que quer dizer isso? Quero ver você na horizontal. Ele dizia, a próxima vez eu quero ver você morto. Ele dizia, a próxima vez que eu ver você está tratando minha filha assim, a próxima vez que eu quero ver você, ó, assim, ó, na horizontal. Eu ficava olhando para aquela briga e dizia, o que isso quer dizer? Aí, passando o tempo, dizia, ele é médico, ele quer ver o cara deitado, morto, meu Deus. Ele está amaldiçoando o genro dele. Agora eu entendi. Derek, por enquanto eu quero te ver de pé. Mas pisa na bola só que eu vou falar igual meu amigo médico. E me desculpe a Carla aí. Mas Rosa está aí hoje não, né? Mas Rosa está aí não. Graças a Deus. Ela queria ver Cristo deitado. Ele estava em pé. Por que ela não vê o Senhor? Por quê? Versículo 15 de novo. Perguntou-lhe Jesus, mulher, por que choras? A quem procura? Supondo ela ser ele o jardineiro. O Cristo, pessoa, é procurado como uma coisa que ela poderia carregar. Porque ela diz assim, ó, ela, supondo ser o jardineiro, respondeu, Senhor, se tu tiraste, dize-me onde o puseste. O que ela tem me dizendo? E eu o? O que ela diz? Eu o levarei. Ela está procurando uma coisa. Então ela chegou lá chorando. Ela chegou lá para ver Jesus deitado. Ela chegou lá para pegar uma coisa, um corpo inerte. Não uma pessoa, um corpo sem o espírito, sem uma alma, é o quê? É um defunto. Ela foi procurar uma coisa. E se não bastasse, ela foi dentro da lógica das circunstâncias. Na lógica das circunstâncias, na padaria se encontra o padeiro, no açougue se encontra o açougueiro, e no jardim se encontra o jardineiro. Então, a lógica das circunstâncias a impediu de ver Jesus e sim o jardineiro. Tem alguém chegando por trás, quem é? Jardineiro. Por isso que ela não vê Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Agora, pastor, o que isso tem a ver com a gente? Cá estamos nós, a mais de 2 milhões de distância, situações completamente diferentes. O que isso tem a ver com cada um de nós hoje? Como é que eu aplico isso na minha vida? Olha, irmãos, nós aprendemos alguma coisa aqui. Aprendamos hoje juntos aqui que os nossos olhos não são abertos por um milagre extraordinário. Nossos olhos não são abertos por um milagre extraordinário. Jesus, inclusive, ele defere isso quando, na parábola do rico e Lázaro, né, do mendigo, o rico diz assim, Senhor, manda alguém para falar com os meus irmãos. O que Jesus diz? Não adianta. Os olhos não se abrem na perspectiva de um milagre, nem que seja na ressurreição. Não é assim que os olhos se abrem. Então, a pedra revolvida, o milagre extraordinário, não abre os olhos de ninguém. Se não bastasse, a pedra revolvida, uma conclusão lógica, circunstancial, também não abre os olhos de alguém. Não sei se você já viu, inclusive nós temos na igreja, sempre transita aqui na igreja alguém que é cônjuge de alguém, que é filho de alguém, que é pai de alguém. Esse, fulano foi curado, fulano viu o milagre, fulano viu isso, mas não se converteu. Não pede batismo, não pede as águas batismais, sabe? Não quer se sentar à mesa com Cristo, não quer renunciar ao mundo, mas viu milagre, ou foi objeto de milagre na própria vida. Mas isso não abre os olhos de ninguém. Aprendamos, irmãos, que os nossos olhos não são abertos por causa disso. Nossos olhos não são abertos, ainda que seja por uma aparição angelical. Não, se um anjo for lá e falar com meu primo, ele se converte. Converte não. Não, se um anjo for lá e falar com meu marido, ele converte. Converte não. Porque isso não abre os olhos absolutamente de ninguém. 2 anjos estavam lá e isso em nada cooperou. Ainda. E aqui deixa eu tomar cuidado com o que eu vou dizer para não virar heresia. Aprendamos que nossos olhos, eles não são abertos com uma manifestação especial da presença de Deus. Nem assim. Porque quando de nós nos juntamos a outros tantos ímpios e nesse mesmo lugar há uma manifestação sobrenatural da presença de Deus, mas isso não abre os olhos de ninguém. Jesus apareceu lá e não abriu os olhos.
se isso não me deixa mentir, o que colabora comigo é Lucas capítulo 24, quando a caminho de Emaús, era o próprio Jesus que estava ali e não estava adiantando nada. Mas, no partir do pão, as escamas caíram dos olhos de Cleopas e o outro. E aqui, meus irmãos, nesse particular, o que nos ilumina a mente e faz nos ver a vida com outros olhos? O que ilumina a nossa mente e faz a gente ver a vida com os outros olhos? O quê? Repete comigo. A palavra de Deus. Está muito fraco. A palavra de Deus. É um falar celebrante. Diga a palavra de Deus. Porque no versículo 16 narra assim: disse-lhe Jesus, Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico, Rabone. Repete comigo. Rabone. Faz de conta que vamos. Não sei se você tem veia artística, né? Mas vamos lá ensinar aqui, ó. Vamos que seu nome é Maria, tá? E eu sou Jesus e eu vou dizer o seu nome. E aí você tem que dizer, vamos falar hebraico aqui, vamos falar no hebraico. Aí você vai dizer Rabone. Mas é um Rabone assim, irmão? Pô, ela estava procurando quem? Um morto. Ela estava procurando quem? Um corpo. Ela estava dizendo que acabou tudo. Acabou minha esperança, acabou minha salvação, acabou minha perspectiva, acabou a cura. Jesus morreu, findou tudo. Eu vou só dar os meus últimos préstimos, sepultá-lo com dignidade e perfumá-lo para que em algum tempo esse corpo se preserve do seu estado de apodrecimento, que logo já está se dando, e eu estou aqui para isso. Mas ela, quando vê, ele está vivo. Então, é uma palavra de alegria, de espanto, de celebração, a resposta dela. Aí vamos lá então. Eu vou dizer. Maria. Ih, rapaz, tem a ver artística aqui, hein? É a palavra de Deus, irmãos. Agora, eu vejo pessoas que experimentam milagres, têm experiência angelical, provam de Deus, fatos circunstancialmente indubitáveis, mas que ainda assim, continuam tendo uma visão distorcida da realidade de Deus, da sua própria vida, da intervenção, da graça, da misericórdia, da salvação, da justificação, da expiação, do grande amor de Deus, daquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, mas continuam tendo uma análise de pessimista da vida, continuam tendo perspectivas fatalistas das suas vidas, não conseguem enxergar, meus irmãos, que o Senhor, Ele nos deu uma nova vida e nos trouxe para viver em novidade de vida. E diante dEle, meus irmãos, só há alegria, paz, delícias perpétuas. Que ainda que em minhas lutas, e se a dor for atroz, ainda assim há um consolo, há uma paz, há uma esperança que não se confunde de que a nossa breve e momentânea tribulação não pode se comparar com o eterno peso de glória no porvir. E o que ajuda a gente a suportar a dor de hoje é saber que o nosso Cristo está vivo, voltará e tem preparado para nós, irmãos, alegria sem fim. Isso muda completamente. Mas eu conheço pessoas que experimentam milagres, têm experiências angelicais, prova de Deus, vivenciaram, provaram a oportunidade de terem fatos circunstancialmente indubitáveis, mas ainda assim tem uma visão distorcida da realidade, uma análise pessimista da vida, expectativas fatalistas. Na verdade, incapazes de discernir coisa alguma. Coisa alguma. Agora, irmãos, o que tem de especial, de singular aqui nesse texto? Deixa eu ver se eu consigo dividir com os irmãos. O que tem de especial nesse texto? O que tem de especial nesse texto não é só a palavra de Deus, mas é a especificação, o detalhamento de como Jesus faz isso. Porque quando a palavra de Deus para todos se torna a palavra de Deus para você, é aí que muda tudo. Quando a palavra de Deus deixa de ser a palavra de Deus para todos e ganha teu nome. Eu, irmãos, daqui, dada as minhas humanas e finitas limitações, eu estou falando da parte do Espírito Santo com todos. Mas o Espírito Santo está falando com você. E Ele está usando o teu nome. Eu quero dizer para os irmãos, o que faz com que eu esteja aqui, sendo inclusive, humanamente falando, certamente, pior do que muitos dos irmãos, eu sou pior do que muitos irmãos,
mas o que me faz estar aqui, encorajado para falar com os irmãos, é que um dia eu ouvi Jesus mencionar o meu nome. Ele falou comigo. Ele dirigiu a palavra a mim. Então, não é uma questão da gente ser mais espiritual ou menos espiritual. Eu não sou mais espiritual do que ninguém aqui, meus irmãos. Mas eu me encorajo a vir aqui, é porque um dia ele disse meu nome, ele disse, vai lá e fala. Eu não estou aqui porque eu sei mais. Eu estou aqui porque ele falou meu nome. A segurança de eu estar aqui, irmãos, a intrepidez de eu estar aqui, o poder do Espírito Santo de eu estar aqui, é porque um dia, um garoto que não tinha nada a oferecer, um zero à esquerda, sem nenhuma perspectiva socioeconômica, espiritual, um dia eu ouvi Jesus dizer, Edilson. Como é que pode o Deus que criou o universo, que habita em luz inacessível, é totalmente coroado de glória, tem vida própria, a sua glória já é o bastante para ele. Ele é o Criador, pelo poder da sua palavra, de tudo que há e existe. Ele disse um dia, Edilson. Mudou tudo. Tudo foi ressignificado. Tudo. Eu não consigo mais olhar a vida da maneira que eu olhava. Porque ele falou o meu nome. Só o seu, pastor? Não. Ele falou o seu nome. Ele falou o seu nome. Eu sei que hoje aqui pessoas estão ouvindo o seu próprio nome. E entendendo o quanto eu falo para todos indistintamente. O Espírito fala especialmente, especificamente para você, como quem diz, o teu nome. O teu nome foi chamado. Ele chamou você. Não foi você que o escolheu. Ele que escolheu você. Quando Pedro, irmãos, questionado por Jesus, quem estão dizendo que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo, filho de Deus vivo. O que Jesus disse para ele? Não foi carne nem sangue que revelou para você, Pedro. Meu Pai que está no céu falou com você. Meus irmãos, o Pai das luzes, em quem não há sombra nem variação de mudança. Um dia ele falou com você. Ele falou com o João. Ele falou com a Patrícia. Ele falou com a Jéssica. Ele falou com a Cristiane. Ana Maria, ele falou seu nome um dia. Isso muda tudo. Isso ressignifica tudo. Isso, irmãos, isso sara as feridas. Isso fecha, irmãos, os nossos sangramentos. Isso acaba com tudo. Ele ouviu o seu nome. Ele falou o seu nome. Ele disse Alcione. Ele disse Raíssa. Ele disse Sebastião. Ele disse Wilson. Ele disse. Ele disse William. Ele disse. Falou Júnior. Alexandre. Ele disse isso. Ele disse Andrew. Ele disse isso. Ele falou o seu nome. E aí tem que mudar tudo, porque ele chamou por você. Porque, irmãos, essa é a palavra de Deus. O que a gente aprende aqui também? Em primeiro lugar, sinais e evidências sem a palavra de Deus não nos conduzem a ver a vitória de Deus nas nossas vidas. Sinais e evidências sem a palavra de Deus não nos conduzem a ver a vitória de Deus nas nossas vidas. Se você quer ver a vitória de Deus nas nossas vidas, não são sinais sem a palavra de Deus. Você tem que ouvir Deus. E Deus falar o seu nome. Eu já disse para os irmãos, qualquer hora dessa eu vou fazer um encontro aqui na igreja, para a gente fazer uma troca. Quais foram os textos da Bíblia que Deus falou com você e mudou a sua vida? Eu tenho uma penca deles. Uma penca. Já contei para vocês, né? 1989, Rua General Polidoro, 165, era uma sexta-feira, pastor Malcolm Smith, americano, estava pregando, ele pregou sobre Mefibosete. Quando ele pregou, Deus disse assim, Edilson, esse é você. Aleijado, mendigo, distante do palácio. E eu trouxe você. E agora você está sentado comigo à mesa. Deus falou comigo. Esse é você, Edilson. Aquilo entrou na minha vida, na minha alma, nas minhas entranhas.
e aquilo está mais forte em mim do que o batimento do meu coração. Deus falou comigo, você é esse. Quando Deus propôs a Moisés que ele fosse um anjo, levaria ele, Moisés disse, eu não vou sair daqui se o Senhor não for comigo. Deus disse, é esse amor, Edilson, que você tem que ter por mim, é esse amor. Quando você não tiver nada, quando tudo estiver ruim, você não tem que desejar a solução ou a bênção, você tem que me desejar. Esse é você. Ele está bom, Senhor. Está bom, Senhor. É isso que eu quero ser. É isso aí. Eu nunca gostei de perder culto. Alcione deve estar comigo há uns 38, 37 anos. Nunca gostei de perder culto. Porque é sempre mais uma oportunidade de Deus falar comigo. E eu ter a impagável satisfação de Deus no cantinho do meu ouvido aqui, quando alguém está falando aqui, Deus fala assim, Edilson, eu estou falando com você. Irmãos, que honra, que glória, que momento, que felicidade. Nós estávamos no congresso da Fiel há 2 anos atrás, e aí cantou aquele hino, Logo Eu, e Deus falou comigo, isso é com você, Edilson, isso é você, rapaz. Eu, Senhor, é eu mesmo, Senhor, obrigado. Que glória, irmãos, que momento. Ou é alguém que fala comigo, ou é Alcione que me entrega uma palavra, ou é uma pregação, ou é uma leitura, ou é alguma das minhas audições. Em segundo lugar, a palavra que Deus nos dirige de modo pessoal é o que revela e traz luz ao nosso entendimento. Ressignifica tudo. A palavra de Deus, que Deus nos dirige de modo especial, pessoal, é o que revela e traz luz ao nosso entendimento. Terceiro, Deus continua dizendo, meus irmãos, Kleber, Rosemary, Deus continua dizendo, meus irmãos, Olga, Deus continua dizendo, Roberto, Deus continua dizendo, Gabriel, Deus continua dizendo. E aí quando nós voltamos para Ele, satisfatoriamente, alegremente, absorvido de uma alegria, de um resgate da fé, da esperança, a gente diz, Rabone, o Senhor está aqui, o Senhor está vivo, o Senhor veio falar comigo. Meus irmãos, repete comigo, Ele falou com uma mulher. Se fosse uma construção humana para argumentar uma tese que justificasse a ressurreição, Jesus não podia ter falado com uma mulher. Você vê que Pedro, João chegou, olha, não vê ninguém. Pedro entra, também não vê ninguém. E ele fala com uma mulher. Porque na escala social, a mulher estava por baixo. E a primeira pessoa que Jesus fala na ressurreição é com uma mulher. Isso quer dizer o quê? Predileção? Não. É que ele está mostrando que ele vai lá na camada mais baixa, daqueles que menos se percebem, menos se sentem, menos se acham, ele vai lá e eleva aquela pessoa e equipara todo mundo. Agora, irmãos, eu sei que ao ler e expor parte do texto de João 20, eu falei com todos os irmãos. Mas eu acredito que os irmãos irão para casa dizendo, sabe o quê? Deus falou comigo. É com você. É com você. Deus fala com a gente de modo que a nossa mãe jamais pode falar. Seu pai, seu cônjuge, seu terapeuta. Ele não sabe dizer o teu nome. Nenhum deles sabe dizer o seu nome como só Jesus sabe e pode. Porque não foi uma chamada nominal.
Foi uma revelação de quem ele é. Diga glória a Deus por isso. Agora também esse texto aqui, irmãos, ele vai nos mostrar quais são os resultados quando essa palavra ganha sobrenome, CPF, identidade, pessoalidade na individualidade. Porque Deus está aqui querendo que essa palavra que eu estou entregando para os irmãos do Evangelho de João, do capítulo 1 até do capítulo 20, versículo 1 ao 18, a intenção é que ela ganhe CPF, identidade, pessoalidade, individualidade, na vida de cada um de nós aqui. Então, o que isso traz para nós? Em primeiro lugar, um novo conhecimento de Deus. Vamos ler? Olha o que diz. Recomendou-lhe Jesus: não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai ter com os meus irmãos e diz-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Então agora Maria, ela passa a saber o que ela não sabia acerca de Deus, ela passa a conhecer aquilo que ela não conhecia. Que um Jesus que vai para a glória. Porque para Maria, ela tinha um Jesus que havia ido para o túmulo. Um Jesus que habita com o Pai. E não está, irmãos, preso, como dizem os antigos, debaixo de 7 palmos. Não. E agora, é um Jesus que envia o Espírito Santo. Talvez agora Maria entenda quando Jesus narra no Evangelho de João, né, no capítulo 12, quando ele vai dizer: olha, é necessário que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá. Eu for para onde? Para debaixo da terra? Não, agora ela entende. Então ela tem um novo conhecimento de Deus. O conhecimento de que Deus, em Jesus, reconciliando consigo o mundo, tendo justificado e ressuscitado para a nossa justificação, agora ele vai para a glória, agora ele habita com o Pai, agora ele envia o Espírito, e também ela crê também, porque Jesus também havia dito isso no Evangelho de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas, se não fosse, eu teria dito, eu vou preparar o lugar, irei e voltarei para vós outros. Ele vai voltar, então ela tem um novo conhecimento de Deus. Eu quero que você conheça Deus na plenitude de quem Ele é, na pessoa de Jesus Cristo. Ele está na glória, Ele está entronizado, Ele advoga a seu favor. Ele, irmãos, Ele está nos abençoando, Ele está nos guardando, Ele está nos protegendo, a sua vida está no controle de Deus. Ele tem preparado para você lugar, Ele voltará, Ele te buscará e você tem uma vida maravilhosa na presença de Jesus. Um novo conhecimento de Deus. Quando, irmãos, essa palavra ganha sobrenome, CPF, pessoalidade, individualidade, especificado para você. Meus irmãos, eu sou um pastor, mas eu não sou ninguém. Eu só estou aqui porque eu ouvi o meu nome. Eu não ouvi somente o que Deus fala para todo mundo. Eu não estaria aqui. O que Deus falou para mim. Senhor, eu posso casar com a Alcione? Edilson, você pode casar com a Alcione. Senhor, eu não tenho nada com esse negócio de pastor, mas o pastor está dizendo que eu vou ser pastor. Eu quero você. Senhor, como é que eu vou para Magé? Muito mal administro a minha vida, como é que eu vou administrar uma igreja? Você vai, Edilson, eu ouvi o meu nome. Eu ouvi o meu nome. Então, eu ganhei um novo conhecimento de Deus, que Deus é mais comigo do que eu pensava. E tanto quanto, igualmente, contigo, mais do que você pensa. Deus é mais com você do que você pensa. Tem que ter um novo conhecimento de Deus quando você ouve o nome dele. Também, irmãos, versículo 17 vai dizer que a gente tem uma nova mensagem para anunciar. Recomendou Jesus: não te detenhas, porque ainda não subiu para meu Pai, mas vai ter com os irmãos e diz-lhes: suba para o Pai e vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Uma nova mensagem. Ela foi lá dizer porque, irmãos, Maria foi com a autorização dos discípulos, ela foi lá, inclusive ela foi lá para falar algo para Pedro, porque Pedro que liderava o pedaço, Paulo não existia. Amém, irmãos? Então ela foi dizer para o líder da comissão, dizer o seguinte: olha, eu fui incumbido de ir lá, mas eu quero dizer que não tem nada a ver com isso não. Roubaram o corpo do Senhor, e eu não tenho como mais perfumar o corpo dele.
E ela agora recebe uma nova mensagem. Agora você vai voltar lá e vai dizer, ó, Jesus não está enterrado, Jesus não está no sepulcro, Jesus não está debaixo de 7 palmos. Jesus está vivo como se nada tivesse acontecido. E ele vai subir. Subo, ele está acima de tudo e de todos. Alto e sublime. Coroado de glória e majestade. A sua voz é como voz de muitas águas. As suas abas enchem o templo completamente. Ele é rei da glória. Ele é o Senhor dos senhores. Ele é o príncipe da paz. Ele é o único. Ele é poderoso. Ele é grandioso. Ele é majestoso. Ele é maravilhoso. Ele é amoroso. Ela tem uma nova mensagem. Mas ela também não tem mais uma nova mensagem. Olha o que ela tem. Presta atenção. Repete comigo. Uma nova relação familiar. Olha o que Jesus diz. Meu Pai e vosso Pai. Meu Deus e vosso Deus. Sabe o que ele está dizendo? Agora, como diz o outro, agora nós é a família. Agora nós é a família. Agora nós somos irmãos. Agora, eu herdeiro de Deus, fala para o teu vizinho, você é um herdeiro de Deus. Você tem ideia no que vai dar isso? Deixa eu vir aqui, peraí. Você tem ideia no que vai dar isso? Você, herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Repete comigo, co-herdeiro com Cristo. Você tem ideia? Você parou para pensar nisso? Quando um advogado vai tratar da partilha de um inventário, do espólio, não precisa nem ser advogado. A primeira coisa que ele vai perguntar é, quantos herdeiros tem? Primeira coisa, ninguém faz, nem se entra no assunto. Primeira coisa, quantos herdeiros tem? 10. Vamos dividir isso aí direitinho, irmãmente, 10. E tem uma briga de foice, se não dividir direito, tem uma briga de foice. Meus irmãos, Jesus diz assim, ó, eu vou o meu Pai e vosso Pai. Agora nós somos irmãos de Jesus, herdeiros de Deus. Como é que você vive assim? Como é que você consegue não louvar Deus direito? Como é que você consegue não se alegrar? Por que você está deixando essas lutas esmigalharem a sua alma? Por quê? Por que você está vivendo na pobreza, na mendicância? Por quê? Se você é um herdeiro de Deus, co-herdeiro com Cristo. Por quê? Quando nós compramos o terreno da igreja, eu tomei conhecimento do sobrenome das famílias mais ricas de Magé. Porque a gente vai muito a cartório, né? E o terreno tal? E o terreno Y? E que família? Tal. Aí eu lembro de alguns nomes. Das famílias históricas, ricas de Magé, que chegaram aqui e fizeram, trabalharam e tudo mais. Meus irmãos, tadinhos deles. Nós somos da família de Deus. Você pode erguer a sua mão e dizer, eu sou membro da família de Deus. Por causa de Jesus. Você está em melhor situação. Esse terreno aqui, essa área aqui pertenceu aos Ofredes. Foram donos disso aqui. Até hoje eu tenho problema de documentação. O Júnior está até me ajudando aí. Um dia a gente vai desenrolar isso. Mas nós somos da família de Deus. E Deus é dono desse planeta. Amém, irmãos? Quando eu passo em um lugar assim muito caro que eu não posso entrar, eu falo para a Alcione, ela está vendo, ela, Alcione, isso tudo é do meu pai. Qualquer hora eu entro aí nesse lugar. Hoje eu não consigo entrar, mas isso é tudo do meu pai. E meus irmãos também. Meu Deus e vosso Deus. Por que falou meu Deus e vosso Deus, se ele também é Deus? Porque aqui ele está como representante nosso. Ele está como representante nosso. Ele está aqui, irmãos, Jesus Cristo homem. 100% Deus, 100% homem. Eu quero dizer para vocês que quando Jesus foi assunto aos céus, o corpo dele não virou corpo de anjo. E quando ele foi assunto aos céus, o corpo dele não virou outra coisa, não. Ele continua sendo um ser
humano. 100% humano, 100% divino. Jesus não ganhou outro corpo, não? Não, 100% humano, 100% divino. A visão que João tem é da glória dele. Quando você vê a glória dele, mas ele continua tendo um corpo semelhante ao nosso. Como diz o apóstolo Paulo, segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, revestido de incorruptibilidade, corpo celestial, maravilhoso. É um corpo que você vai ter. Fala para o teu irmão assim, ó, segura esse corpinho aí que um dia tu vai receber um legal. Você que está com dor na coluna, dor no pescoço, você que está com... Enfim, você sabe, né? Como é que vivem as pessoas que ouviram o nome de Jesus? Ouviram Jesus falar o seu nome? Primeiro, eles têm um novo conhecimento de Deus. Segundo, uma nova mensagem para anunciar. Terceiro, uma nova relação. Quarto, uma nova certeza. Repete comigo. Eu vi o Senhor. A fé vem pelo... Primeiro, Maria ouviu. Quando ela ouve, os olhos se abrem. Não é quando ela vê, o ouvido se abre. Porque primeiro, fala para o teu irmão, primeiro é por aqui, ó. A fé vem pelo ouvir. Você tem que ouvir. Pastor, queria muito crescer na fé. Ouça. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia e ouça a Deus. Estude a palavra. Venha para a escola bíblica. Ouça a mensagem. Pare de ficar em casa. Seja mais frequente na convivência dos cultos. Ouça a Deus e ouça a Deus. Ouça a Deus. Ouvimos, nossos olhos se enxergam. Quando Jesus disse, mulher, por que choras? Jesus falou com ela. No versículo 15, Jesus falou, olha a tua Bíblia, Jesus falou, mulher, por que choras? A quem procuras? É Jesus falando. Mas outra coisa é Jesus dizer, Maria, repete, Maria. Você sabe que nós temos uma dicção, né? Nós temos um jeitinho. A Eloá, ela já conhece o jeito que eu falo Eloá. Eu não falo Eloá. Eu não falo Eloá. Ela já sabe que eu falo Eloá. Então, quando eu subo a escada para ir na casa da Rebeca, eu já vou Eloá. Ela sabe que sou eu. Você já sabe quando é Deus falando com você? Sabe o que ele disse? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Toda ovelha conhece a voz do seu pastor. Se Jesus é o seu pastor, você sabe quando ele fala o nome dele ou quando é o vizinho chamando você. Já disse para vocês que lá, meu vizinho tem 2 meninas também. No início ele me atrapalhou muito, porque ela chegava em casa e dizia, pai, eu ia na porta, não era. Até que eu falei, eu tenho que discernir esse negócio aí, cara. Essas meninas são minha filha, não. Aí eu consegui me libertar disso, eu apurei os ouvidos. Fala ao teu vizinho, apure seus ouvidos. Eu queria terminar explicando uma coisa muito importante. Muito importante. Pois ainda, versículo 9, olha o que diz o versículo 9. Olha lá. Lê comigo. Quem não tinha compreendido? Maria Madalena não tinha compreendido. Pedro não tinha compreendido. João não tinha compreendido. Ninguém tinha compreendido. Por que que eles não enxergaram o milagre? Principalmente Maria, que viu o Senhor. Maria viu o Senhor e Maria viu os anjos. Pedro e João viram a pedra revolvida e viram lá os panos à parte. Por quê? Porque eles não tinham compreendido a Escritura. A relação que você tem com isso aqui está comprometendo a sua qualidade de vida. A relação que você tem com isso aqui está comprometendo a sua qualidade de vida. Comprometendo. Ouvir e depois enxergar. Quando ele diz o nome, né? Quando ele diz o seu nome, quando é contigo, você fica sem dúvidas alguma, você é tomado de certeza. Ah, pastor falou isso para todo mundo, porque é diferente. Para os líderes aqui, eu digo assim, ó, dê nome a quem? Pastor, o meu grupo vai. Rapaz, não vai aparecer ninguém, hein?
diga o nome da pessoa. Fulano você, Beltrano você, tal, tal, tal. Que aí você assume aquela responsabilidade. Agora eu queria terminar dizendo o seguinte. Maria, ela foi honrar Jesus em memória. Mas foi honrá-lo, mesmo na sua inutilidade, pensava ela. Então ela foi abençoada, premiada, galardoada, porque ela foi honrar Jesus na sua inutilidade. Deixa eu fazer uma pergunta para os irmãos. Se você tivesse a absoluta certeza, dada o seu autocondicionamento equivocado mental, que Jesus, a partir de hoje, durante os próximos, vamos que eu dê para você mais 100 anos de vida, cada um de vocês, um bônus de mais 100 anos de vida, mas você soubesse que Jesus estaria morto e ele não faria absolutamente mais nada por você, você ficaria aqui adorando, agradecendo pela convivência, por tudo que ele fez? Eu acho que não. Porque mesmo sabendo que ele está vivo, mesmo sabendo que ele reina, mesmo sabendo que ele voltará, muitos de nós estamos renunciando, abdicando, preterindo, como fracos na fé, omissos no nosso envolvimento, na nossa doação, na nossa entrega, na nossa adoração. E olha que ele está abençoando, hein? Mas Maria disse assim, eu quero o corpo do meu Senhor. É inútil. Mas ainda na inutilidade, ela queria honrá-lo. Vamos ficar de pé.